Bom dia a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Tribunal Popular pela realização desse seminário, desse evento. Queria cumprimentar meus amigos, colegas, Haroldo, José Ricardo e Adriana. E, bom, também acho que eu tive o privilégio de fechar essa mesa, e acho um privilégio porque, enfim, depois dessas contribuições tão importantes que a gente teve aqui, da Adriana, principalmente no aspecto mais teórico, e do Haroldo, trazendo aí efetivamente uma experiência de desinstitucionalização, eu quero lançar aqui para vocês uma fala que é mais programática mesmo, e acho que talvez possa ajudar nos debates, nas oficinas não, né, vocês chamam GTs, nos GTs que vão acontecer em seguida. Antes, brevemente, o que eu queria só esclarecer é que o que eu vou lançar um pouco aqui como provocação, como proposta, não surgiu do nada, né? Eu tenho também uma história, para além de um trabalho acadêmico com relação ao sistema prisional. O meu primeiro contato com o sistema prisional ele foi, primeiro, como operadora, né? Eu trabalhei dentro das prisões como advogada, há uns 15 anos atrás, na FUNAP, que é a fundação que presta assistência judiciária dentro das prisões, depois como militante, né? E tem alguma coisa na minha qualificação que eu não coloquei, que eu acho que precisa ser mencionado, é que eu faço parte, hoje não tão intensamente, de um grupo, que talvez alguns de vocês conheçam, que é um grupo de militância sobre mulheres encarceradas, que a Rádio aqui presente também é membro aí mais presente do que eu, mais permanente do que eu. Então, esse grupo, que se chama Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas, que é constituído desde 2001, tem, desde este momento, portanto, levado também discussões como essa com a sociedade, né? Especificamente com relação à situação da mulher encarcerada. Então, fruto desses 3 seminários que nós realizamos, o último seminário, especialmente a questão da desinstitucionalização do sistema, apareceu de uma maneira mais premente, né? Talvez porque a questão central do seminário fosse justamente a saúde, né? E quando se pensa em saúde, não só em saúde mental, mas em saúde, a bandeira da desinstitucionalização ela aparece de uma maneira mais evidente pelas agruras do próprio sistema, né? Então, muito rapidamente, aí, sem entrar num debate teórico, que eu acho que foi feito de uma maneira muito brilhante pela Adriana, mas eu vou passar rapidamente só para situar um pouco também o que a gente pode entender por desinstitucionalização da prisão, né? Então, eu acho que desde medidas efetivamente legais, como, por exemplo, penas alternativas, a própria ideia de progressividade da pena, né? Como a experiência que o Haroldo trouxe aqui, a ideia de uma medida de segurança que não seja cumprida de uma maneira na internação, né? Então, enfim, a gente tem um pool aí de medidas, algumas que são legais, né, que foram introduzidas no país em 1984 com a reforma do Código Penal, né, que dizem respeito a não necessariamente a um novo paradigma de crime de pena, porque eu concordo com a Adriana, eu acho que o Estado Penal não começa nos anos 90, né? Sobretudo no Brasil. O Estado Penal ele está umbilicalmente ligado a toda a ideia da colonização e, sobretudo, a perspectiva da escravidão. Então, o Estado Penal sempre foi este braço, em algum momento mais privado, em algum momento mais público, né? Mas a gente também não pode virar as costas para determinados movimentos que aconteceram no mundo no século XX, que tiveram impacto também aqui no Brasil, pelo menos no plano dos discursos e no plano das legislações, né? Então, o Código Penal de 84 ele refletiu, em alguma medida, um movimento que já acontecia
em outros países desde os anos 60, né? que é uma perspectiva de uma prisão que seja menos excludente, né? A ideia de um preso que possa ser inserido numa ordem social como um braço de um estado de bem-estar social, né? Quer dizer, de algum modo, isso foi prevalecente no mundo, pelo menos num plano de ideias, né? E o Brasil incorporou isso de uma maneira tardia no plano legislativo em 84, em parte, né? A sua legislação, em parte, previu isso, e daí, portanto, essas medidas desinstitucionalizadoras, tímidas, é verdade, mas que foram previstas nesse Código, né? E também na Constituição Federal. O que acontece é que, nos anos 90, efetivamente, no mundo, você tem a inflexão disso tudo, né? Você tem as legislações que eram mais progressistas, que vão deixando de ser progressistas, medidas como intolerância zero, enfim, todo o movimento de lei e ordem se intensifica, né? E o Brasil, como não podia deixar de ser, também esse movimento alcança o país, né? Quer dizer, o país que muito tardiamente tentou esboçar uma política criminal mais progressista, poucos anos depois já vive o reverso disso, né? E no plano legislativo, um marco disso é a Lei dos Crimes Hediondos, em 1990, que já reverte o quadro do próprio Código Penal e da própria Constituição Federal, né? Ou seja, já uma série de direitos, a começar pela progressividade de pena, já são atingidos. E dali por diante, a gente tem uma série de legislações de exceção que vão gradativamente suprimindo direitos, sempre comendo pelas bordas, tá? Bom, isso tudo, gente, num plano legislativo. Agora, no plano efetivo, né, quer dizer, no plano das políticas públicas e da prática do sistema prisional, a verdade é que o sistema prisional brasileiro sempre foi um show de horrores, né? A gente é impossível dizer que em algum momento o sistema vivenciou um momento mais humanizado. Quer dizer, por mais que houve tentativas muito pontuais, inclusive no estado de São Paulo, na década de 80, isso não teve nenhuma perenidade, né? O que a gente vive são sucessivas situações de barbárie, sucessivos massacres, e mais contemporaneamente o fenômeno do PCC, que é alguma coisa que eu acho que merece ser mencionada, né? Ao final eu devo mencionar pontualmente. Bom, então, nessa perspectiva, como pensar, então, a desinstitucionalização do sistema? Então, é uma questão que a gente se colocou nesse último seminário, em 2007, diante de uma questão, de um direito bem específico, que era o direito da saúde, né? A saúde nos presídios, como muitos de vocês devem saber, ou ela é absolutamente inexistente, né, do ponto de vista dessa prestação do Estado, ou ela se dá por meio de subsistemas, né, que, na verdade, são arremedos, são situações absolutamente precárias, mas que contam com alguma institucionalidade, né? Então, você tem médicos no sistema, alguns médicos que são médicos do sistema, algumas unidades, houve algum tempo atrás, unidades de saúde do sistema prisional, né? E a verdade é que o quê? Elas funcionavam extremamente de uma maneira precária e muitas vezes até ilegal. Os médicos, muitas vezes, coniventes com situações de tortura no presídio, né? E, de um modo geral, o preso não tem qualquer condição de ser atendido na sua saúde básica, né? Portanto, essas questões animaram debates, sobretudo por volta do começo dos anos 2000, e eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas, muito por conta da sociedade civil, houve uma pressão junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Justiça para que, enfim, alguma coisa fosse feita, né? A nossa bandeira, eu digo a nossa porque eu acho que o grupo das mulheres encarceradas tinha isso mais ou menos pacífico, é que efetivamente o preso e a presa pudesse valer do SUS, certo? O que é o SUS? É o Sistema Único de Saúde, que prima pela regra da universalidade. O que é a universalidade, né? Quer dizer, isso foi instituído em 1988. É muito simples. Eu não preciso ser trabalhadora, eu não preciso ter uma carteira de trabalho.
eu simplesmente sendo um cidadão, um ser humano, eu posso chegar e ter o atendimento à saúde. Então, a grande questão nossa era por que o preso não pode se servir do SUS? Né? Por que um preso com HIV, que precisa ser atendido, que precisa tomar o coquetel, por que ele não pode ser levado ao centro de referência e ser lá matriculado e lá ter o seu atendimento? Por que uma mulher grávida? Enfim, a questão era, por que não? E as respostas que vinham para nós eram respostas técnicas, mas assim, absolutamente destituídas de qualquer de conteúdo legal e de conteúdo até moral. O discurso que havia era o seguinte: o preso não é considerado uma população residente. E a maneira como o Estado ele presta o atendimento à saúde pelo SUS seria por meio de população residente. Quer dizer, cada unidade receberia um repasse, enfim, que é uma discussão absolutamente técnica. E eu falava, como assim? Né? Eu abro a Constituição Federal e na Constituição Federal não está dizendo o SUS é um sistema universal, porém só vai atender população residente. Né? Enfim, então isso animou algumas discussões, principalmente até o ano de 2002. E o grande avanço e proposta no plano nacional, no plano federal, foi, portanto, fornecer um plano nacional de saúde para o sistema penitenciário. Né? Que, na verdade, isso na época foi clamado como uma vitória, inclusive segmentos da sociedade civil elogiaram, mas uma parte, e aí eu me coloco nessa parte de uma maneira veemente, viram nisso exatamente a avaliação, né, a assinatura embaixo de que, de fato, o preso não estava incluído no SUS. Né, como, de fato, não está incluído, portanto, em nenhum direito que é concedido aos cidadãos de modo geral. E aí essa ideia da institucionalização, para além, né, do que ela poderia representar como cerceamento de liberdade, me veio de uma maneira muito clara. Né? Por quê? Se você tem todo um ordenamento legal que diz que a prisão, que o crime impõe um cerceamento de liberdade, tão somente de liberdade, se isso é o que está disposto no ordenamento legal, nós sabemos que, na verdade, não é só o cerceamento à liberdade, é o cerceamento a todos os direitos. E isso fica, quer dizer, se a gente sabe disso no plano do discurso, quando você vai entrar no meandro da administração do Estado, você vai entender que, na verdade, existe toda uma estrutura posta que corrobora isso. Né? Então, o caso da saúde é um caso paradigmático, mas a gente pode pensar em todos os outros casos, como a educação. Né? Por que não existe? Por que a Secretaria de Educação não está presente para fornecer educação ao preso no sistema prisional, se o preso tem o direito à educação consagrado na lei? Porque depende de uma fundação que eventualmente seja constituída e eventualmente faça parcerias. Né? Vou para um caso, então, mais ainda complicado. Né? O egresso. Quem deveria ser encarregado de trabalhar numa política para o egresso? Em muitos países, como é que isso é feito? Isso é feito a partir de um braço do Estado com ou a sua secretaria, ou o seu ministério de serviço de assistência social. É óbvio, né? Quer dizer, são coisas que parecem óbvias, mas nós também nunca problematizamos. Por quê? Porque, na verdade, a prisão como um instrumento contínuo, né, de destituição de direitos, ou, na expressão do Foucault, como um contradireito, como o espaço do contradireito, daí a disciplina. Né? A disciplina ela é pensada na negação do direito como a oposição ao direito. Então, a prisão como esse espaço é uma coisa que já está tão introjetada que nós não nos damos conta e o Estado continuamente avaliza isso. Né? Então, quando a questão da desinstitucionalização ela veio como uma proposta, ela foi dentro de uma radicalização, do tipo, a gente está brigando há tanto tempo para o preso ser incluso no SUS, quando, na verdade, né, o preso tem que ser incluso em toda a rede de direitos que o Estado fornece. Né? A saúde, a educação, o trabalho, a assistência social, e aí por diante. Né?
Então, você veja, é uma ideia de desinstitucionalização que não passa só pela perspectiva do preso sair da prisão, do tipo, cumprir uma medida em meio aberto, mas para entender que o Estado tem que se fazer presente, ou dentro ou fora da prisão, não importa, no atendimento aos direitos deste preso, para além daquilo que lhe é dado ali dentro, que, na verdade, são subsistemas, são subculturas, né? Eu falo que ela é radical, né? A radicalidade dela não vem do fato de que eu estou tentando propor alguma coisa que é absolutamente ilegal, inconstitucional ou revolucionária. Na verdade, a radicalidade vem por isso que eu falei para vocês, porque está tão introjetado, é uma coisa que está tão normalizada, né, que não deve haver qualquer direito, que nós não nos damos conta quais são as alternativas. Quer dizer, como que efetivamente você tem que garantir esses direitos, o Estado tem que fornecer como Estado, né? E aí eu acho que a questão da sociedade civil é muito importante. Eu não tenho nada contra ONGs que trabalham dentro do sistema. Eu mesma já tive uma ONG, já trabalhamos, mas eu acho que a gente precisa entender que uma coisa é a ONG, a sociedade civil, outra coisa é o Estado, né? Os direitos têm que ser prestados pelo Estado, porque senão a gente entra numa coisa perigosa, né? A gente abre um precedente perigoso e aí o subsistema vai ser cada vez mais sub ainda, né? Então, a proposta que eu lanço para vocês é assim: por que o Estado, nas suas secretarias, nos seus ministérios, nas suas políticas de primeira linha, que a gente sabe que não são tão de primeira linha, mas são muito mais do que aquilo que é praticado dentro do sistema, por que ele não se faz presente no universo da prisão? E por que isso não lhe é exigido? Né? Por que não lhe é exigido que tenha um número X de médicos da Secretaria de Saúde, que tenha um regime equiparado aos médicos, os salários da Secretaria de Saúde? Né? Por que o preso que precisa de um tratamento de alta complexidade, ele não pode ir até um hospital? E se ele for, imagina, primeiro a resistência do hospital, depois todo o aparato de segurança que é montado, que na verdade serve mais para criar o pânico na sociedade do que efetivamente para garantir segurança. Então, acho que são essas questões que a gente precisa se colocar. Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Aí, como eu não posso deixar de fazer a crítica da crítica da crítica, eu acho que a gente, não sei se isso foi falado, a situação do sistema prisional paulista, mas eu acho que é importante ser falada. Então, veja, o que eu estou propondo aqui é que o Estado esteja mais na prisão ou fora dela, mas o Estado que não o Estado penal, que não o Estado penitenciário prisional, né? O Estado. Até porque não é possível você cingir uma coisa da outra. Bom, o que vem acontecendo nas prisões paulistas nos últimos 10 anos? Né? Para além do centro de barbárie, que elas sempre foram, para os centros de tortura, que elas sempre promoveram, enfim, para além dessa situação, né, com o fenômeno PCC, que não dá tempo da gente começar a discutir aqui a origem dele, ou o que quer que seja, o que vem acontecendo nas prisões, de modo gradativo, é a delegação absoluta da gestão prisional na mão deste grupo. Ou destes grupos, ainda que eu não pense que há uma unidade, tudo bem? São grupos de presos. A gente sabe muito bem que há uma vinculação com atividades criminosas. Também a gente sabe que, em muita medida, eles regularam o espaço da prisão num ganho, até certo ponto, né, em relação ao que existia, porque diminuíram a violência sexual, etc., etc. Mas, por favor, não são Estado, não tem lastro nenhum de Estado e, portanto, também a maneira como eles vão fazer essa regulação, ela vai passar por interesses outros. O fato é que, nos últimos 10 anos, e quem entra na prisão e tem uma perspectiva minimamente histórica sabe disso, o Estado tem literalmente desaparecido do universo da prisão. Então, você não tem dentro dos raios os agentes penitenciários, né?
Os técnicos, os profissionais vêm sendo cada vez mais expurgados desse universo, né? A reforma do Código da LEP em 2003 contribuiu um pouco para isso, quer dizer, as equipes técnicas foram desmontadas. Para além do exame não existir mais, as equipes também não atendem mais, quer dizer, você tem gradativamente o quê? Uma saída do Estado. Então, quando você ingressa num estabelecimento prisional hoje, num CDP ou num presídio, primeiro que você geralmente não pode ingressar, né? Sociedade civil quer entrar, não pode entrar. Você consegue, no máximo, ficar na sala do diretor. Mas quem consegue entrar, eu já fui do Conselho da Comunidade, então consegui, graças a isso, a pastoral entra, e a Raide está aqui para dizer se eu estou falando a verdade ou não. Quem entra no espaço prisional sabe, né, vê que não há Estado. Sabe aquela situação mínima do guarda andando ali? Não tem isso, gente, né? E a situação da precariedade absoluta, da superlotação, que é uma coisa que a gente não dimensiona. Quando você entra num CDP, assim, se você acha que realmente a ideia de um Auschwitz é assustadora, você não imagina o que é um CDP. Né? O que é, assim, uma cela que comportariam 10 homens com 50. Né? Não tem um colchão, não há água, não, enfim. Dentro dessa situação de precariedade, mas que não há rebelião, estranhamente não há rebelião, desde 2006 não temos rebelião, o que eu me espanto muito, né? Por que não há rebelião? Quer dizer, há, sem dúvida, algum sistema de controle que não é feito pelo Estado, mas que o Estado delega e negocia. Quer dizer, isso é muito perverso, isso não é mencionado, a mídia não toma para ela isso, né? Parece que no Rio o mundo desaba e em São Paulo está tudo bem. Em São Paulo, aqui é a lei, a ordem, né? Quer dizer, não acontece nada desde 2006, o braço firme do secretário, o braço firme do governador, só que quando você entra, tem a chance de entrar numa prisão, você fala, tem alguma coisa errada, né? Bom, então, nessa perspectiva de uma desinstitucionalização, numa situação como essa, parece que a gente vive assim, é um abismo, né, um paradoxo. Se eu estou pedindo para o Estado se fazer presente na sua face mais de esquerda, ou seja, na sua face dos direitos sociais, etc., etc. E, na verdade, hoje, o que ele faz, né, é uma delegação completa para uma organização criminosa. Então, de fato, assim, sem dúvida, a gente está muito distante disso. Só que eu acho que a gente tem que debater essas questões, né? Eu acho que isso tem que vir à discussão. Por que o Estado delegou completamente e, literalmente, não está nem um pouco preocupado com isso? Por que as prisões, cada vez mais lotadas, fruto desse encarceramento em massa, se tornam espaços aparentemente ingovernáveis, né? Porque não há qualquer investimento nesse sentido, mas, no ponto de vista concreto, parecem muito bem governáveis por uma organização criminosa. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa ter em mente, ainda que ela não seja diretamente o assunto dessa mesa, mas eu acho que quando a gente pensa em qualquer conteúdo programático para o sistema, a gente precisa pensar nisso, né? Que Estado é esse? Que Estado é esse que se faz muito presente para reprimir, para prender, mas não faz qualquer gestão sequer dessa vida dentro da prisão, né? Que banaliza a barbárie, enfim, eu acho que isso a gente precisa pensar, mas, sem dúvida, tendo um horizonte. Eu acho que, enfim, se a prisão, se a nossa perspectiva tem que ser o fim da prisão, e eu acho que tem mesmo, né? Porque ela é fadada ao fracasso desde quando ela foi criada, mas eu também acho que a gente não pode se furtar, como dentro de uma militância, a pensar em alternativas para que ela possa ser um espaço minimamente sobrevivível, que ela não é hoje. Então, acho que isso tudo daí a importância dessa mesa, daí a importância desse seminário, e eu quis, então, lançar para vocês, primeiro, essas inquietações e depois essa perspectiva mesmo, porque a gente não pode chamar o Estado para dentro da prisão, para além dos seus subsistemas, para além dos seus subdireitos. Tá? Era isso, gente. Obrigada.